coisa em comum que todas as vertentes de Umbanda têm é a crença na espiritualidade, nos orixás e nos guias espirituais. E você sabe o que são os guias espirituais? Olá, espero que esteja bem, eu sou Baba Alexandre. Nos siga nas nossas redes sociais, @TempoTaquiriDiogum. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificação, pois assim você será notificado quando um próximo vídeo for postado. Compartilhe esse vídeo e ajude nosso canal a crescer e se fortificar. Hoje temos mais um Beabá Informações com Babá, e o tema de hoje é guia espiritual. Novamente vocês vão ouvir barulhos externos, então eu peço uma lene, desculpas, pois estamos gravando de uma forma caseira, para levar conhecimento ao mundo. Conhecimento se compartilha, não se guarda. A crença na existência da vida após a morte existe desde os tempos primórdios. Não só nessa vida espiritual, mas também em deuses e entidades que auxiliariam no plano terreno e no plano espiritual. Os guias espirituais ou entidades são espíritos que nos auxiliam na nossa evolução espiritual, nos ajudam em nossos problemas e principalmente na busca de nossa espiritualidade, da nossa fé e da nossa essência. Antes de entendermos o que é guia espiritual de uma forma simples, resumida e clara, temos que entender algumas coisas. Guia espiritual, entidade ou mentor são sinônimos, vai depender de vertente para vertente. O guia espiritual é um espírito. Espírito é uma criação do Criador, ou uma criação de Deus, de Olorum, de Olodumare, de Zambi. Existem espíritos encarnados e desencarnados. Espíritos encarnados somos nós, seres vivos, e temos uma alma. Aqui no TTO nós temos termologia para as palavras. Essa termologia se deu junto à miscigenação das palavras, e o significado dela nós chamamos de conceito. Mais à frente iremos abordar os conceitos das palavras: espíritos, alma, falange, entre outros. Dentro da faixa de espíritos temos vários tipos no sentido de evolução espiritual. O guia espiritual é um espírito de luz instruído e evoluído, mas também em busca de sua total evolução, pois a evolução nunca para, é constante. Temos várias faixas vibratórias para designar as mais variadas linhas, tipos de espíritos e afinidades. As entidades espirituais ou mentores espirituais têm um propósito com a gente, e esse propósito é feito antes de nós encarnarmos. Todas as pessoas possuem guia espiritual ou mentor espiritual. Para aquelas pessoas que não têm a mediunidade aflorada, que não precisam desenvolver, esse guia espiritual é chamado de protetor. Para cada linha de trabalho existe uma faixa vibratória do qual chamamos de falange. A falange é a união de espíritos que trabalham naquela linha. Mais à frente falaremos sobre falange. O médium umbandista desenvolve as suas linhas de trabalho e junto a isso, os seus guias espirituais de cada linha. Mas tem uma linha de trabalho e um guia espiritual que toma à frente desse médium, e a esse chamamos guia-chefe de coroa, ou mentor espiritual principal, ou como usamos aqui no TTO, Babá de Ori. Esse Babá de Ori, ou guia-chefe de coroa, é o guia responsável por aquele médium, é o guia responsável pelo desenvolvimento espiritual daquele médium. Ele é o principal guia daquele médium. Cada guia espiritual tem a sua função, independente da sua linha de origem. Não só a sua função no plano espiritual, mas a sua função com aquele médium. As entidades espirituais nos assistem, nos auxiliam, mas não estão à mercê das nossas vontades. Esses guias espirituais não instruem somente os seus médiuns, mas também os assistentes. Há alguns vídeos atrás eu expliquei o que era assistente. Quando uma pessoa chega a um terreiro, ela é chamada de assistente ou assistido. Ela vai em busca de um socorro, de um acolhimento. Então ela passa com um guia espiritual ou entidade espiritual, do qual ela vai contar os seus problemas, contar a sua situação, e esse guia espiritual vai fazer o quê? Vai acolher, vai aconselhar, vai passar banhos espirituais ou até mesmo trabalhos espirituais, para que a pessoa fique bem, para que a pessoa fique leve, para que a pessoa continue buscando a sua luz. Não é porque a pessoa tem um guia espiritual ou aquele assistido passa com um guia espiritual que ela vai ter todos os caminhos abertos. Não, isso é coisa do plano terreno. Mas sim, vai ter uma força que vai ajudar a abrir esses caminhos, uma força que vai ajudar a caminhar por esses caminhos, uma força que vai ajudar a levantar quando estiver caído. A espiritualidade está aqui para nos ajudar e nos auxiliar, e esses guias espirituais são mensageiros da espiritualidade. Devemos tratar com todo respeito, carinho e amor. Se a pessoa desencarnar, ela já vai virar um guia espiritual? Não. Esse espírito passa anos e anos a fio estudando, trabalhando para poder se tornar um guia. E isso se for de seu merecimento. Mas quanto tempo demora para um espírito virar um guia? Isso é indeterminado, pois o tempo espiritual é diferente do tempo material. Ou seja, temos o tempo espiritual, o tempo cronológico e o tempo eternal. Mais à frente iremos abordar o que significa cada tempo. Os guias espirituais trabalham dentro do tempo espiritual, que está dentro do tempo eternal. E nós temos o nosso tempo cronológico, passado, presente e futuro, que está dentro do tempo eternal, através do tempo espiritual também. O guia espiritual também foi encarnado
teve sua história, sua vivência, seus feitos. Fazendo parênteses aqui, eu usei a palavra entidade espiritual. A palavra entidade espiritual também podemos usar para os espíritos de baixo plano, ou também para daimons, para outras linhagens de trabalho. Um exemplo, temos muito a Goetia ou a Goécia, que trabalham com entidades espirituais, que para muitos são demônios, mas não é bem isso. Mais à frente também vamos falar sobre Goetia. O termo entidade pode designar qualquer tipo de espírito, então fiquem atentos às termologias também. Então, recapitulando, o guia espiritual é um espírito de luz que vem nos auxiliar, nos socorrer nos nossos problemas e nos ajudar a evoluir espiritualmente. Temos algumas palavras com vários significados. Um exemplo, temos a palavra guia espiritual para designar aquele espírito que incorpora no médium para fazer um atendimento, ou pode ser feito um trabalho no plano espiritual sem a incorporação. E também temos a palavra guia, que designa o fio de contas, ou um paramento, que pode ser uma guia de proteção, ou uma guia de graduação, uma guia de função, ou uma guia que representa aquela entidade. Um exemplo, esta guia vermelha e branca, uma guia de cristal, aqui no templo ela é consagrada para os caboclos de Ogum. Então o filho ou aquele médium que tem essa guia pendurada no pescoço, ela tem como babá de Ori o caboclo de Ogum, ou seja, ela tem a vibração da entidade que vem na linha de Ogum. Mas lógico, o guia espiritual não está preso na guia ou no fio de contas. Mais à frente teremos um vídeo só abordando fio de contas. Então temos a palavra guia espiritual para designar o espírito de luz, e temos a palavra guia espiritual também, ou guia, para designar um paramento. E você, me conta aqui nos comentários qual guia espiritual você tem mais afinidade, se você teve contato com algum guia espiritual, se algum guia espiritual te marcou, ou qual é o seu guia espiritual. E esse foi mais um Beabá Informações com Babá. Um grande beijo, Motumbá, Adupé, e até mais!